Chegamos ao fim e eu estou adiando esse fim e já faltou 2 vezes luz, porque na verdade eu estou sendo escassa, não estou querendo me despedir. Faz parte, né? Que atire a primeira pedra quem é perfeito aqui, não sou eu, mas estamos em transformação, estamos nos observando e estamos querendo evoluir, então por isso que cada um de vocês estão aqui. Parabéns por chegarem aqui, a maioria não chega, tá? Então se você chegou, se pelo menos você ouviu e impactou de alguma forma, se parabenize, tá? Normalmente as pessoas finalizam os ciclos tomando espumante, né? Como eu não bebo quase nada, praticamente nada, eu vou brindar com vocês com um chimarrão, tá? E normalmente quando a gente faz um fechamento, a gente faz celebrando alguma coisa. E eu trouxe pra vocês uma música que eu gosto de compartilhar muito nos stories, que é a Clareou do Diogo Nogueira, né? E aí a música fala assim: a vida é pra quem sabe viver, procura aprender a arte. Vocês estão aqui aprendendo a arte de ser insuportável. Por quê? Pra quando apanhar não se abater. Todo mundo apanha, mas é a forma como a gente leva a cacetada que a gente faz diferente. Então aqui vocês cada vez, quanto mais movimento vocês fizerem, vocês vão ver que mais fácil fica, porque aí a música fala: ganhar e perder faz parte. Você tá perdendo e ganhando ao mesmo tempo, porque isso é movimento, isso é vida, isso é estar tirando proveito de tudo que acontece na vida e fazendo diferente. Faz sentido? Levante a cabeça, amigo. A vida não é tão ruim. Um dia a gente perde, mas nem sempre o jogo é assim. Gente, isso aqui é muito lema nosso, sabe? A gente tira todo o aprendizado de tudo e qualquer movimento que acontece. Pra tudo tem um jeito, e se não teve jeito ainda, é porque não chegou ao fim. Não sei se você sabe o que é o fim, né? Mas o fim é quando tua missão deixa de fazer sentido. O fim é quando você não precisa mais viver. O fim é quando... E aqui a gente tá aprendendo a viver todo dia com o máximo que a gente pode. O máximo de energia, o máximo de organização, o máximo de ambientes organizados e bonitos e lindos da tua cara, para trazer mais prosperidade para tua vida. Mantenha a fé na crença se a ciência não curar. Pois se não tem remédio, então remediado está. Aqui a gente acredita que toda doença tem um ganho secundário. Presta atenção nas pessoas que estão doentes. Um dia eu tenho um tio meu que faleceu de câncer na próstata. E logo depois, uns anos depois, a mãe dele, a minha nona, né, que tá de aniversário hoje, parabéns, noninha, 86 anos, nossa, uma vida, né? Ela também ficou com câncer no mesmo lugar. E aí eu pedi pra ela: nona, algum momento da tua vida você já desejou ter esse câncer? Porque ela tava com câncer e aí ela fez todos os procedimentos, fez todas as intervenções e aí logo ela se curou. E ela me disse sim. E aí só comprovou aquilo que eu já acreditava no meu inconsciente, já tinha esse... A gente busca. E quando você vai entender, tudo tem uma busca. Muitas vezes a doença é uma busca. Por atenção, por afeto, por cuidado, por proteção, por calmaria. Muitas vezes as pessoas não têm a visão e a força de dizer: não, tá pesado, não quero, vou fazer diferente. E elas acabam contraindo doenças pra ficar muito mais leve para elas. Então tem um ganho secundário e é um ganho que não é benéfico, porque quando a gente faz movimentos aqui, quem tá dentro do treinamento sabe fazer movimentos que vai deixar a vida mais leve e que não vai impactar tanto.
já é um vencedor, quem sabe a dor de uma derrota a enfrentar. Então, assim, vamos olhar para esses ganhos secundários que você tem, que provavelmente eles não estão te levando para a prosperidade, eles estão levando para a escassez. A quem Deus prometeu nunca faltou, na hora certa o bom Deus dará. Que eu não preciso nem explicar, né? E aí vem o refrão. Deus é maior, maior é Deus e quem está com Ele. E nunca está só. Que seria do mundo sem Ele? Tá fazendo sentido o que eu tô falando aqui? Eu tô traduzindo a música, tá? Celebrando com o nosso fechamento. Chega de chorar. Você já sofreu demais, agora chega. Eu conto uma história que eu já contei muitas vezes aqui no Instagram, que foi o dia que eu dei um chega. E foi um chega muito decisivo. Eu tava morando numa cidade que eu não tava prosperando. A nossa família tava unida, mas tava pesado. Tava muito pesado. O Ramon vivia pra bolha familiar dele. Eu não tava me sentindo completa. E aí eu e a Brenda, é como se nós estivesse cumprindo uma coisa que nós nem sabíamos o que estava acontecendo. E aí eu arrumei minhas malas e disse, Ramon, eu tô indo embora. E quando eu falei eu tô indo embora, eu falei, chega. E eu marquei esse dia do chega como chegar, sabe? Porque foi um dia assim bem desafiador. Aí a gente arrumou as malas, ele decidiu ir comigo e a gente foi, tomou algumas decisões que precisavam, que hoje eu via que eram necessárias, que eu precisava quebrar alguns padrões ainda naquela época e que eu não tinha essa clareza que eu tenho hoje. Óbvio, né? Quando a gente tá em movimento, a gente não faz ideia do quanto é desafiador quebrar padrão, mas depois você começa a enxergar, olhando a nossa vida como foi, e tu diz assim, meu Deus, é tão leve, sabe? Ainda bem que eu fiz esse movimento, ainda bem que eu deixei isso pra trás. E o sofrimento, ele é uma opção, né? Quando você ganha alguma coisa com o sofrimento, ou você pode simplesmente transformar a vida dizendo, não, realmente tinha algo pra mim aprender, tinha algo que eu não tava querendo olhar, e quando você aprende a olhar pra isso, você dá um start. Então, pra mim, o chega foi como um start. E ainda bem que eu dei, né? Porque senão acho que eu estaria ainda vivendo aquela vida. Talvez eu e o Ramon nem tava mais junto, porque é um resultado de coisas, assim. E aí, toda mulher espera um homem próspero. E toda mulher também quer se sentir protegida, quer mais alívio, quer também ser útil, quer ser... É um mix, né? As nossas gerações, eu sempre falo que nós fomos a primeira geração de mães que trabalharam fora. Porque até então, a geração do Ramon, que nem é tanta diferença, as mães estavam em casa. Era difícil ver uma mãe trabalhando antigamente fora. E nós fomos a primeira geração. E não por consequência, a geração também mais machucada. Então, quando uma criança tem uma mãe presente, tem um pai presente, tem força, sabe o que tá falando, sabe o que tá ensinando e sabe fazer com que os filhos vejam a vida de uma outra forma, que é o que a gente faz aqui, eles se sentem muito mais protegidos. Então, assim, eu não deixei de trabalhar fora, mas eu também soube o que era trabalhar fora. Aquilo foi pesado pra mim, também por causa das minhas crenças que eu precisei ir desbloqueando. Então hoje é muito mais leve, que nem de manhã eu tava com a Brenda, não consegui vir aqui, não consegui trabalhar da mesma forma como eu trabalhava, e tá tudo bem. E sabe, então quando você entende esse universo que você vai desenrolando, você vai tirando o peso, você vai tirando a mochila. Ai, cadê? Deixa eu pegar aqui. Não posso fechar o nosso movimento sem trazer a mocinha com a mochila limpa, né? Aqui ela, maravilhosa.
Então tá aqui ela no mundo dela, que é você no teu mundo. Quanto mais leve não fica. Lembra daquela mochila que a gente foi tirando, que a gente foi arrancando? É porque você carrega pesos que nem são teus. E isso fica pesado e não tem como dizer que não é pesado, porque é carregado um peso em cima de você. Então, quando você organiza tudo, as coisas começam a fluir. Ó, chega de achar que tudo se acabou. Pode a dor numa noite durar. Gente, ficar doendo a vida inteira, você levar peso, você sentir dor uma vida inteira, desculpa, é teu. Você quer. Então, quando você começa a fazer movimentos, você começa a compreender que a dor não é só tua. Que você carrega essa dor, que você precisa se desapegar dela. A gente fala muito sobre desapego, principalmente na segunda-feira, que é o dia insuportavelmente desapegado. Porque é sobre isso, você tá levando quanta carga. E é sobre deixar. Hoje eu recebi um depoimento de uma de vocês aqui, que ela falou: Bruna, tinha que tomar decisões, eu não conseguia ver que aquela decisão ia impactar negativamente na minha vida, e aí eu consegui me posicionar e conversei com meu marido e foi tão leve tomar uma decisão que não precisava, que era uma decisão nossa, que se a gente fosse fazer do jeito que as outras pessoas queriam, não ia deixar a gente tão forte. Então assim, a dor é para uma noite. Para de levar o mundo nas costas, o mundo é teu. É teu mundo, é tuas escolhas, é a tua prosperidade. Tira um pouco da escassez dos outros. E olha, e aí a música fala: mas um novo dia sempre vai raiar, e quando menos esperar, clareou. Foi isso que eu fiz com vocês. Eu deixei esse mundo mais claro, eu deixei esse mundo mais leve, eu deixei esse mundo mais... E ao mesmo tempo que a gente trabalha aqui com leveza, a gente trabalha com força, porque toda mulher que passa por aqui, ela se torna muito mais forte, muito mais poderosa, muito mais próspera. Por quê? Porque não leva a dor dos outros, não pega a crença dos outros, começa a se impor, começa a soltar aquela mochila pesada que estava aqui no ombro, carregando a vida inteira. Clareou. Tá clareando aí? E aí eu quero que você me diga, em 21 dias, apenas 21 dias, de movimentos, de áudios, de aulas, de tarefinhas, é só 21 dias. O que você se tornou? Releia lá no comecinho, aquela listinha, a primeira lista que você tem, que a gente começou a movimentar. Desde o primeiro ciclo, que a gente trabalhou 3 ciclos aqui com vocês. Quanto a tua vida ficou melhor? E aí você releia o que você viveu e anota o que você mudou. O que mudou aí em você? Eu quero muito que você hoje converse lá no grupo. Gente, passei por momentos, porque quando você fala no passado, eu passei por isso e hoje tá muito mais leve, você autoafirma pro teu inconsciente que agora você é assim. Você passou como um passado, como uma vida antiga, e agora você tá revivendo uma nova vida. Então, quando você reafirma isso, teu inconsciente diz assim: nossa, realmente, quem a Bruna era e quem a Bruna se tornou, quem eu era há 1, 5, 10 anos atrás e quem eu me tornei. Por isso que eu conto tantas histórias da minha vida. São histórias que eu não sinto mais dor. O dia do Chega foi um dia que eu não sinto mais dor sobre esse dia. Mas ele foi desafiador, porque quando meu pai viu minha mudança camuflada, só que não, na casa dele, ele me disse: não, Bruna, isso não.
E foi muito dolorido, mas foi tão bom que ele falou não. Foi tão bom porque a gente precisou se coçar, né? Uma pulguinha atrás da orelha. Precisou se movimentar, precisou agir, precisou pensar, precisou criar um plano, um projeto, colocar ali. E aí foi quando a gente teve a parte racional de dizer assim, gente, e eu já tinha conhecimento de um monte de coisa que eu ensino aqui pra vocês, tá? Mas aquele dia do chega, eu olhei pra tudo e disse assim, realmente agora eu tenho que criar o meu projeto de prosperidade, que na época nem era, né? Mas eu precisei criar algo que eu queria, a vida que eu queria construir e que ia ficar melhor pra mim, pra minha filha e pro meu marido. Muitas vezes tu tá vivendo a vida do outro e é por isso que é pesado, e é por isso que não vai pra frente, e é por isso que não multiplica. Porque um dos decretos, e o decreto de hoje, é eu sou a multiplicação da minha vida. E tá tendo coragem de ser? Ela vive, você começa a viver uma vida muito doida, porque tu perde o controle. Quando Jesus, e eu li isso ontem, hoje de manhã no meu devocional, que tava falando assim, que quando a gente aceita Jesus no nosso coração, a gente ainda quer pegar o peso antigo. E quando essa virada de chave acontece, tu não tem que mais pegar peso nenhum. Tu não tem que mais levar carga nenhuma. Tu não tem que mais viver sonho dos outros, e aí tudo fica muito organizado, fica muito leve, fica muito prazeroso, fica muito satisfatório e a multiplicação acontece. Por quê? Porque a gente tem o vício de querer pegar a carga que não é nossa. Faz sentido isso? E aí quando você deixa a carga que não é mais tua e tá tudo muito organizado dentro da tua mente, dentro daquilo que você quer, dentro do teu clarear da vida, você cria um projeto. E aí a tua bolha fica gigante, fica forte, fica blindada, fica protegida, fica leve. Por isso que aqui a gente é leve, mas é forte. Por quê? Porque é sobre você. Não é sobre o vizinho, não é sobre a mãe, não é sobre o pai, não é sobre sogra, não é sobre sogra, é sobre você. É sobre a tua bolha. O mundo tá tentando destruir, fazer com que você se sinta numa vida sozinha, mas não é. Porque essa bolha aqui tá conectada com essa, tá conectada com essa, tá conectada com essa, tá conectada com tudo. Só que ela precisa de organização. Porque no começo, lembra que tava tudo amontoado, tava tudo pesado? Porque não tinha clareza, visão, objetivo, energia baixa. E agora não. Agora a energia é elevada, existe um plano, existe intenções e existe uma força, a força interna, a tua força, que é o nosso diamante, né? Que ele mora lá no nosso peito, entre alinhamento entre aquilo que você pensa, aquilo que você sente e aquilo que você age, para aí você criar sempre coisas novas. Porque toda vez que você vai criar um projeto novo, você vai desejar algo novo, vai vir um desafio novo. Mas você já sabe fazer movimento. Você já sabe não levar pro pessoal. Você já sabe que o outro fala aquilo que o coração tá cheio. E aí você diz, eu não quero, eu quero, eu não quero. Eu deixo com o outro as crenças dos outros. E ajo para a vida com muita prosperidade, com muita multiplicação, e é isso que eu desejo para vocês nesse dia. Aproveita o grupo, coloquem lá quem era você há 21 dias atrás e quem é você hoje.
Tem um monte de gente aqui em movimento, um monte de gente aqui em transformação. E um monte de gente que ainda não colocou nada. Não fez nenhum movimento e está buscando mais informação, mais informação, mais informação. Eu conversei com uma de vocês esses dias e ela me disse assim: Bruna, eu empaquei no dia 4 porque eu precisava organizar muito a minha casa. E aí outro dia outra me mandou: Bruna, o dia 15 falou muito sobre eu comigo mesma, o silêncio, sobre não pegar o problema dos outros pra mim, não querer resolver coisas que nem os outros queriam resolver. Tava eu lá tentando resolver o problema dos outros. E agora é tão mais leve. Isso é a maturidade. É você entrar em movimento com aquilo que você deseja. Tá? Então, a vida sempre vai dar aquilo que você tá pedindo. Aquilo que você coloca no teu projeto. Vai vir um desafiozinho aí pra você dizer: preciso olhar com isso, com mais maturidade. Eu ainda preciso passar por essa aprovaçãozinha pra mim criar mais maturidade. E essa maturidade vai te dar força, vai te dar confiança e você vai multiplicar muito mais. Faz sentido? Te dar um print aqui. Um beijo, fica com Deus. Tenha um lindo final de ano, né? A gente já tá quase chegando no final do ano, mas ainda dá pra fazer muito movimento. Você tem coragem? Um beijo no coração.